psicóloga Jéssica Machado que iremos entrevistar sobre culpa e arrependimento. Do ponto de vista comportamental e emocional, qual a importância do arrependimento e reconhecimento de uma culpa real? Bom dia. Quando a gente fala de culpa, é importante a gente conseguir entender o que é a culpa, né? A culpa ela é um sentimento, e sentimento é uma coisa que a gente constrói no decorrer do tempo. Então, quando a gente fala de culpa e de arrependimento, a gente precisa entender que essa culpa ela precisa ser de fato uma culpa verdadeira, que é aquela que vai provocar uma mudança na pessoa. Caso contrário, ela pode ser uma culpa que vai ser prejudicial e vai acabar comprometendo a saúde mental daquela pessoa. Pessoas que admitem seus erros e se arrependem podem ser mais felizes e equilibradas que aquelas que não o fazem. Por quê? Quando a gente fala de culpa, né, acho que todas as perguntas elas estão interligadas, mas quando a gente fala nesse aspecto da culpa, que é positiva, é justamente aquela culpa que ela provoca na pessoa uma mudança de comportamento. Então existe aquela culpa em que a pessoa ela vai ficar remoendo aquilo por anos, aquilo vai afetar a autoestima dela, vai trazer prejuízo para a saúde, ela vai se sentir incapaz, vai ficar sem vontade de fazer as coisas, pode entrar em um quadro de ansiedade, de depressão, porque ela cometeu um erro e não consegue se arrepender daquilo, não consegue entender todas as circunstâncias que permearam aquilo. Quando ela tem uma culpa que é verdadeira, aquela culpa ela vai fazer com que ela reconheça, nossa, eu passei por tal situação e isso foi ruim, ou trouxe consequências que foram ruins, e o que eu preciso fazer para não repetir esse comportamento? Então essa é aquela culpa que vai trazer um benefício para a saúde mental da pessoa, porque ela vai ser o ponto inicial para que aquela pessoa trabalhe em cima daquele problema e não repita mais aquele erro. Quais são os perigos de carregar a culpa durante muito tempo? Acho que eu já falei um pouco deles. Quando a gente carrega muito essa culpa, por exemplo, tem gente que às vezes comete um pequeno erro no início da vida dela e aí a pessoa se sente culpada por aquilo, porque ela entende que aquilo foi um erro, trouxe consequências que foram muito ruins, e aí aquilo vai se tornando um fardo para ela carregar. Então, quando ela tem uma oportunidade de fazer algo parecido, ela rejeita porque ela não quer passar por aquela situação de novo. E aí ela fica com pensamentos que são autodestrutivos. Então ela acredita que porque ela cometeu aquele erro, ela é uma péssima pessoa, ela não pode se perdoar, ela não pode mais repetir aquela situação. E ela vai remoendo tudo isso dentro do cérebro dela, então vai fazendo com que ela entre em um processo de adoecimento mesmo. A gente tem casos de depressão, casos de ansiedade, e enfim, muitos outros casos que estão relacionados a essa questão da culpa. O arrependimento produz alguma mudança mental? Qual e por quê? Quando a gente fala de arrependimento e culpa, acho que eles estão muito juntos, né? Entra um pouco nessa questão que eu falei de trazer a mudança. Então, quando a gente tem uma culpa que ela é benéfica, que eu olho para aquilo e falo, nossa, eu cometi aquele erro. Por que eu cometi aquele erro? Porque eu não tinha todas as informações necessárias, porque talvez eu não tivesse estudado o suficiente, porque eu não tinha todas as informações que eram necessárias para eu tomar uma conduta diferente. Então, quando a gente tem esse arrependimento que fala, nossa, isso foi péssimo, eu vou conseguir fazer toda essa análise daquela situação para poder compreender o que de fato foi que me levou àquele ponto. E quando esse arrependimento ele é sincero, ele é verdadeiro e ele tem essa culpa que é saudável, ele vai provocar a mudança de comportamento, que é, acho que, a principal mudança que a gente pode observar de uma situação de arrependimento. Muito obrigada, Jéssica, por ter respondido essas perguntas. E é só isso.